Eles são as criaturas que assombram nossos pesadelos. Há gerações, histórias terríveis de dentes afiados e animais vorazes são contadas. Mas as percepções desses magníficos animais estão começando a mudar. Nos mares infestados de tubarões do sul da África, o medo está sendo substituído por respeito. Conforme a obsessão dos humanos pelo mar nos leva para fora do nosso elemento, até o território destes incríveis caçadores. Alguns pioneiros se dedicam a viver em harmonia com os mais temidos predadores do planeta. África, garras e mandíbulas. Vivendo com tubarões. Está amanhecendo na costa da África do Sul, a sul da cidade do Cabo. Assim que o dia clareia, pessoas enchem a água. Elas experimentam o poder do oceano, se exercitando e se energizando. Este litoral proporciona alguns dos melhores lugares para surfar no mundo. Todos os dias, centenas de pessoas tomam as ondas. Mas este passatempo favorito vem com um risco. Quando vão para o mar, os surfistas entram no domínio de alguns dos predadores mais antigos e mais eficazes do planeta. Tubarões atacam uma média de 70 pessoas por ano em todo o mundo. Mas menos de 10% destes ataques são fatais. Perto da cidade do Cabo, as pessoas têm mais medo do grande tubarão branco. O rei entre os tubarões e a espécie mais perigosa do mundo para os seres humanos. Mas eles estão longe de serem os únicos tubarões que vivem ao longo da rica costa do sul da África. Eles vêm em todas as formas e tamanhos e vivem vidas muito diferentes. De fêmeas grávidas que se banham em águas quentes, a grandes e vigorosos cardumes e energéticos membros vivendo em rios sombrios. Por gerações, essas criaturas incríveis geraram medo nos corações humanos. As histórias os retratam como terríveis devoradores de gente, espreitando sem serem vistos ou notados sob a superfície. Mas alguns estão tornando uma abordagem proativa para compartilhar o oceano com predadores. Desde manter um olhar atento no oceano para a segurança dos outros, até superar seus medos mergulhando com tubarões. Tudo para observar e aprender o máximo possível sobre os caçadores mais temidos do mundo. As pessoas desta costa fizeram sua a missão de aumentar o conhecimento e a consciência, para manter a salvo tanto o homem quanto o animal. Além da costa leste da África do Sul, encontra-se um turbulento mundo subaquático, conhecido como Aliwal Shoal.
Aqui, dunas de areia fossilizadas formam recifes profundos. É um lugar misterioso que pode parecer estéril à primeira vista. Mas os recifes atraem uma grande abundância e variedade de vida. Entre os visitantes desta área estão alguns dos tubarões mais sociáveis da costa. Os tubarões galha preta vivem em oceanos tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Eles vêm para Aliwal Shoal, para o banquete de presas perto dos recifes. Com cerca de 2,5 metros de comprimento, estes não são os maiores tubarões do oceano. Eles são particularmente ativos e aceleram drasticamente para pegar suas presas. Os corpos simplificados dos galha preta são perfeitamente evoluídos para cortar a água. Longas barbatanas peitorais ajudam a fornecer sustentação, quando a alta barbatana dorsal os estabiliza. Hoje, o cheiro de óleo de peixe na água uniu o galha preta em um grande encontro. Eles foram seduzidos. Um grupo turístico está aqui para um encontro cara a cara com galha preta. Eles vão nadar ao lado dos tubarões, sem a proteção de uma gaiola. A pesquisadora e guia Jéssica Escobar é a primeira a entrar na água. Ela dedica sua vida a descobrir mais sobre essas criaturas fascinantes, conduzindo pesquisas genéticas sobre populações de galha preta ao longo desta costa. Ela organiza esses passeios, a fim de aumentar o conhecimento e a conscientização sobre os tubarões. Aqui, os convidados têm a chance de perceber que os tubarões não são os terríveis devoradores de gente da nossa imaginação. Especialistas acreditam que mordidas de tubarão em seres humanos são geralmente o resultado da curiosidade dos tubarões, ou quando eles confundem as pessoas com presas naturais, como as focas. Conforme os galha negra cercam a Jéssica, fica claro que eles não a veem como uma refeição potencial. Na verdade, na maior parte do tempo, são os tubarões que deveriam temer as pessoas. Esta fêmea tem uma mandíbula quebrada e não consegue mais capturar suas próprias presas. Ela vive dos restos dos outros durante o tempo que puder, mas seus dias estão contados. Seu ferimento foi muito provavelmente causado por pescadores.
Apenas no litoral sul-africano, milhares de toneladas de tubarões são pescados por suas carnes e barbatanas todos os anos. Isso compõe apenas uma fração da captura global. Em média, os tubarões matam menos de 10 pessoas por ano. Os humanos matam até 180 tubarões a cada minuto. Isso é cerca de 11.000 por hora. E até 100 milhões por ano. Os registros fósseis sugerem que os tubarões estavam entre os primeiros vertebrados do planeta com mandíbulas e evoluíram há mais de 400 milhões de anos, muito antes dos dinossauros. Se não tivermos cuidado, podemos acabar levando eles à extinção e causar o desaparecimento de um dos mais antigos predadores do planeta. Isso teria efeitos de longo alcance no ecossistema marinho global, impactando uma vasta gama de criaturas. Um dos primeiros a sentir o efeito seriam as rêmoras. Quando se trata de viver com tubarões, nenhum tem uma relação mais próxima do que estes peixes. As rêmoras se prendem aos tubarões como uma ventosa em cima de suas cabeças. E elas se agarrarão a qualquer superfície que conseguirem alcançar. Enquanto pegam uma carona, elas se alimentam dos restos de comida do tubarão. Eles não são completos aproveitadores. Eles também comem parasitas da pele dos tubarões. As rêmoras dependem diretamente dos tubarões para a sobrevivência, mas a influência dos seus anfitriões alcança muito além destas caronas. Os principais predadores do oceano desempenham um papel crucial no equilíbrio de toda a rede alimentar marinha. A diminuição das populações de tubarões tem drásticos efeitos bola de neve que podem levar à destruição de muitos ecossistemas oceânicos. Os recifes de coral certamente sofreriam com a perda. Na costa leste da África do Sul, cerca de 350 quilômetros ao norte de Ali-Al-Show, fica a Baía de Sodiwana. Aqui, enormes jardins de coral crescem na límpida água morna. Eles fornecem a base para um mundo repleto de vida. Estudos têm demonstrado que os recifes de coral precisam da presença desses predadores supremos para poderem sobreviver. Os tubarões se alimentam de vários predadores menores, como o cantarilho do Pacífico, impedindo que suas comunidades se expandam em excesso. Sem este controle, estes predadores menores poderiam matar todos os pequenos peixes herbívoros do recife. Estes pequenos peixes são cruciais para o recife, já que eles comem algas que, de outra forma, cresceriam até sufocar e matar o coral. Sem tubarões no topo da cadeia alimentar, todo este sistema natural poderia desmoronar.
Recifes como estes são um destino favorito para o mergulho. Para continuar desfrutando dessas maravilhas, proteger os tubarões que equilibram o sistema é crucial. Protegê-los também envolve aprender a compartilhar as águas em segurança com eles. E isso se aplica nos recifes tanto quanto em qualquer outro lugar. Um tubarão de pontas brancas de Recife de 2 metros de comprimento é bem conhecido por sua natureza cautelosa e provoca pouco medo em mergulhadores. Mas nos limites do Recife, um dos tubarões mais mal compreendidos do oceano emerge da imensidão azul. A cada verão, fêmeas de cação-magona grávidas se reúnem nesta bacia arenosa e em pequenos números. Conhecidos localmente como reddies, que significa tubarão de dentes irregulares. As pessoas o temem justamente por suas presas ferozes. Na verdade, eles são geralmente pacíficos e se tornam agressivos se provocados. Estas fêmeas apresentam uma boa oportunidade para os mergulhadores olharem de perto estes belos predadores em seu ambiente selvagem. As fêmeas do cação vêm a Sodiwana para passarem seu período de gestação na água morna. Enquanto elas estão aqui, elas raramente caçam e se movem muito pouco para conservar energia. Cada mãe vai dar à luz apenas 2 filhotes, um de cada um dos seus ovários, mas ela está carregando vários embriões. Para os tubarõezinhos ainda não nascidos, esta é uma corrida pela sobrevivência, já que o primeiro em cada oviduto a desenvolver os dentes comerá seus irmãos. Neste ponto, os ovários da mãe incham com até 9 quilos de ovos não fertilizados para alimentar os filhotes famintos. Os 2 filhotes terão cerca de 1 metro de comprimento e já serão bem desenvolvidos quando nascerem. Em comparação com alguns peixes que apostam em números, colocando milhões de ovos não desenvolvidos, a reprodução dos tubarões prioriza a qualidade em vez de quantidade. Uma boca escancarada pode parecer aterrorizante, mas há pouco perigo aqui. Enquanto descansam nessas águas, as mães comem tão pouco. Algas crescem nos seus dentes. Esta é uma razão pela qual esses tubarões são tão acessíveis. Mas há limites para qualquer interação. Protocolos rigorosos são impostos aos turistas aqui, incluindo restrições ao número de mergulhadores e à duração dos mergulhos. Este é um exemplo fantástico de como as pessoas estão aprendendo a interagir com os tubarões de maneira que são seguras para o homem e para os animais também. Gradualmente, as opiniões em relação aos reddies começaram a mudar. Mas nem todos os tubarões têm uma má reputação. Alguns são bem-vindos, mas percebidos como gigantes gentis. Na verdade, o tubarão proporciona uma das interações mais procuradas com a vida selvagem.
Os tubarões-baleias são o maior peixe do oceano, medindo mais de 14 metros de comprimento. Turistas voam de todo o mundo para viver esta experiência. Aqui na ilha de Máfia, na costa da Tanzânia, até mesmo este filhote impressiona seus admiradores humanos. O tubarão não representa nenhuma ameaça para eles. Ao contrário de seus primos cheios de dentes, os tubarões-baleias se alimentam filtrando a água. Para comer, eles nadam com as bocas abertas, peneirando plânctons e pequenos peixes da água. O povo da ilha de Máfia tem sido capaz de tirar vantagem da sua convivência com estes passivos gigantes. Para eles, a pesca é um modo de vida. Grandes cardumes de peixes muitas vezes acompanham estes enormes animais, alimentando-se de plâncton. Quando os pescadores avistam tubarões de cima da superfície, eles derrubam enormes redes para cercar o cardume de peixes. Manobrar sua armadilha é um esforço coordenado. As amplas redes também cercaram e aprisionaram os tubarões. Assim que eles têm o cardume onde querem, os homens socorrem os tubarões. Uma mãozinha garante que seus guias de pescaria escapem com segurança. Aqui, o homem e o tubarão nadam lado a lado, ambos tirando seu sustento do rico mar. As pessoas podem chegar perto dos tubarões-baleia, porque não há nenhuma possibilidade de nos confundirem com um item em seu menu de plânctons. Mas para os tubarões predatórios, uma quantidade saudável de medo e respeito é aconselhada. O tubarão-tigre é um dos caçadores mais notórios do oceano. Os tigres são oportunistas, comendo muitos tipos de presas, incluindo grandes mamíferos marinhos e tartarugas. Graças a seus focinhos quadrados e dentes especialmente fortes e afiados, eles conseguem morder através de ossos e conchas, que a maioria dos tubarões não conseguem. Eles são conhecidos por consumir tudo, desde cavalos mortos até pneus de carro. Isso poderia explicar por que os tigres estão no top 3 tubarões mais mortais para seres humanos. Enquanto o tubarão-tigre é temido pelo que come, um outro membro dos 3 tubarões mais ameaçadores para os humanos é temido pelo local onde caça.
No extremo norte do famoso Parque Nacional Kruger da África do Sul está uma terra de bushveld seco. A única água disponível flui em rios turvos, dominado por crocodilos e hipopótamos. Não poderia ser mais diferente do Oceano Azul. Incrivelmente, em 1950, pescadores capturaram um tubarão cabeça chata neste mesmo local. Para chegar aqui, ele teve que nadar contra a corrente, subindo o rio Limpopo por mais de 200 quilômetros desde a costa de Moçambique. Os tubarões cabeça chata podem sobreviver em água doce ou salgada, graças à sua capacidade de controlar os níveis de sal em seus corpos. Eles são comumente encontrados em rios e estuários e muitas vezes caçam em águas turvas, onde rios carregados de sedimentos fluem para o mar. Nessas condições, é fácil para eles confundir pessoas com presas. Eles crescem até 4 metros de comprimento e têm, relativa ao seu tamanho, a mordida mais forte entre todos os tubarões. Esta combinação de fatores faz deles outra das 3 espécies mais perigosas para os seres humanos. Mas como todos os tubarões, eles ainda são mais vulneráveis a nós do que nós somos a eles. Em pontos populares de natação ao longo da costa leste da África do Sul, redes de tubarões impedem que eles cheguem muito perto da costa. Elas são projetadas como barreiras para proteger as pessoas, mas estas redes prendem e matam mais de 35 toneladas de tubarões por ano, em média. Poucos têm sorte o suficiente para escapar com cicatrizes. Felizmente, em alguns lugares da costa, as pessoas estão criando alternativas para proteger os frequentadores da praia sem matar tubarões. Na praia de Muizenberg, na cidade do Cabo, o mar está repleto de surfistas. Tubarões-tigre e tubarões cabeça chata tipicamente não nadam até esse extremo sul. Mas este litoral é o terreno de caça favorito de uma ameaça ainda maior. O grande tubarão branco. Ele é o tubarão responsável por mais mortes humanas do que qualquer outro. Mas não há redes aqui para mantê-los longe dos surfistas. Em vez disso, há um sistema mais simples de proteção. Dos montes acima de Muizenberg, observadores podem distinguir as silhuetas dos tubarões cruzando as águas rasas. Eles fazem relatórios regulares à praia pelo rádio. E se veem um tubarão, usam uma sirene para divertir os nadadores. Uma bandeira preta significa condições ruins de visibilidade. Nade a seu próprio risco, e há outras para indicar boas condições e alertas de tubarão. Os observadores de tubarão vigiam 4 praias separadas durante os 365 dias do ano e cobrem outras 4 durante a agitada temporada de verão. Desde o início do programa em 2004, houve apenas um ataque em Muizenberg, em um dia de pouca visibilidade. Os surfistas ficam mais seguros com os olhos atentos, cuidando deles, e os tubarões não são prejudicados no processo.
É uma iniciativa importante, já que as águas em torno da cidade do Cabo são o lar de uma quantidade especialmente alta de tubarões brancos. Para entender o porquê, é importante mergulhar no mundo de um tubarão menor e muito mais inofensivo. O tubarão-gato é nativo da costa da África do Sul. Este preguiçoso morador da costa atinge apenas 60 centímetros de comprimento. Seu nome em inglês é Puffer Shark, por conta da sua pele que se assemelha a uma das cobras mais perigosas da África do Sul, a Puffer, conhecida para nós como biúta. Mas, ao contrário de seu homônimo reptiliano, este pequeno tubarão não representa nenhuma ameaça para os humanos. À noite, ele se alimenta de peixes, lulas e crustáceos. Seu nome em inglês é Pajama Shark, ou seja, tubarão-pijama. Isto porque sua pele listrada lembra um pijama. Apropriadamente, ele também é noturno. Durante o dia, ele ronda o leito do mar, movendo-se vagarosamente. Estas duas espécies pequenas não podiam ser mais diferentes do grande predador dos oceanos. Mas a sua casa nos mostra que estes mares abrigam vida suficiente para alimentar mesmo o caçador mais faminto. Eles vivem no fundo de uma grande floresta de algas. Estas altas plantas oceânicas podem alcançar alturas de 12 metros enquanto crescem em direção à luz. Elas são fertilizadas por correntes de água rica em nutrientes, que fazem desta costa uma das mais produtivas na Terra. A floresta está cheia de vida. Aglomerados de ouriços do mar se agarram às rochas, alimentando-se de algas. Eles, por sua vez, são alimento para peixes como o romano, que nadam entre as algas. Esta é uma pequena amostra da vida que prospera aqui. É a base de uma cadeia alimentar que eventualmente alimenta um grande grupo de mamíferos marinhos, incluindo uma das presas favoritas do tubarão branco. Um grupo de golfinhos nada através da água da Baía Falsa, leste da cidade do Cabo. Estes animais graciosos pulam no ar com facilidade. Os bebês são tão ágeis quanto seus pais. Os jovens ficam perto de suas mães em todos os momentos. Eles seriam uma refeição perfeita para um tubarão branco.
Mas há um animal ao longo dessa costa que é o favorito do tubarão branco. O lobo marinho australiano. Durante os meses de verão, os lobos marinhos vêm à costa para formar grandes colônias de reprodução. Eles se reúnem para acasalar e dar à luz. No início do inverno, os filhotes estão aprendendo a nadar e fazem suas primeiras incursões no oceano aberto. Estes mamíferos de sangue quente devem regular as suas temperaturas nas águas frias desta costa. Para isto, eles dependem em parte de suas peles grossas e em parte do acúmulo de gordura. Esta gordura é uma grande fonte de energia. Alimento perfeito para abastecer um gigante subaquático. Estes enormes tubarões podem atingir até 6 metros de comprimento e pesar até 2 toneladas. Seus sólidos músculos os impulsionam a velocidades de até 50 km por hora. Após 400 milhões de anos de evolução da espécie, o tubarão branco é indiscutivelmente o caçador mais finamente adaptado do planeta. Eles estão entre vários peixes predatórios que podem aumentar e conservar o calor em seus músculos nadadores, para que eles possam trabalhar mais e produzir mais energia. Para alimentar esses músculos com oxigênio, eles têm guelras particularmente grandes e níveis elevados de oxigênio no sangue. Para ajudá-los a atingir altas velocidades, suas caudas têm uma área achatada na frente de suas barbatanas, conhecidas como uma quilha caudal. Isto reduz a turbulência enquanto o tubarão acelera pela água. Seu formato, que se assemelha a um torpedo, também ajuda o tubarão branco a atacar sua presa. Mas ainda há muito que não sabemos sobre esses animais. Cientistas de todo o mundo continuam a estudá-los. Em Mossel Bay, cerca de 340 quilômetros a leste da cidade do Cabo, uma colônia de lobos marinhos insulares apresenta uma oportunidade perfeita para os cientistas que trabalham para a Oceans Research. Aqui, jovens lobos devem atravessar um canal para chegar ao oceano aberto, formando um território de caça perfeito para os tubarões brancos. A equipe atrai os tubarões com uma isca para fotografar a barbatana dorsal de cada indivíduo acima da água. Na superfície, o verdadeiro poder desses animais incríveis fica fácil de enxergar.
Para evitar que os tubarões associem barcos com alimento, a isca é retirada no último minuto. Mas mesmo quando os cientistas sabem que um ataque está chegando, às vezes eles não são páreo para a velocidade do tubarão. Uma vez que tenham registrado os indivíduos para o seu estudo de população, a equipe implanta um prato de iscas que mede a força da mordida de um tubarão. Eles querem ver se um único tubarão sempre morde o objeto desconhecido com a mesma força. Testes como estes ajudam os cientistas a entender como estes peixes abordam objetos desconhecidos, como pessoas e pranchas de surf. Com muitos tubarões aqui reunidos, os cientistas também têm a chance de ver o que acontece quando esses predadores, geralmente solitários, interagem. Tubarões menores rapidamente dão lugar aos maiores. Os riscos de ficar perto de tubarões maiores são visíveis. Só um tubarão enorme poderia ter infligido essas feridas. Os cientistas descobriram que tubarões menores têm padrões de caça mais dispersos e menores taxas de sucesso. Talvez os tubarões aprendam os melhores lugares para caçar ao longo do tempo. Ou talvez os tubarões mais velhos excluam agressivamente os jovens dos melhores pontos de caça. Seja qual for a razão, os tubarões maiores desfrutam das melhores opções de presa. Enquanto as placas de mordida medem a força dos curiosos, a equipe da Oceans Research tem a ferramenta perfeita para observar a verdadeira técnica de caça dos tubarões quando atacam de baixo. Eles rebocam um boneco imitando um lobo marinho com o barco. Tubarões brancos ocupam o primeiro lugar na cadeia alimentar do oceano. Mas nenhum tubarão evoluiu para caçar humanos. De volta a Aliwal Shoal, é hora de alguns mergulhadores enfrentarem seus medos e entrarem na água com galhas pretas. Uma gaiola oferece alguma proteção para introduzir todos nesta nova situação.
Uma vez que estejam confortáveis, os mergulhadores dão o último passo para o oceano aberto. Há uma política rigorosa de não tocar em nada para perturbar os tubarões o menos possível e manter os convidados seguros. Os tubarões passam sem ameaça. A maioria das pessoas vê tubarões em uma tela de TV, acompanhados por sons ameaçadores. Aqui na água há esperança. Esperança de que os sons do oceano afoguem a música de filme de terror tocando na cabeça dos turistas. Esperança de que o respeito e a admiração substituam o medo. E esperança de que, conforme aprendemos mais sobre os tubarões e seu papel crucial no equilíbrio do ecossistema oceânico, as pessoas farão mais para protegê-los. Quanto melhor entendermos estas lindas e antigas criaturas, melhor aprenderemos a viver ao lado delas.